A união estável não começa quando você decide que quer que ela comece. Ela começa quando os elementos que a lei exige estão reunidos. E esse momento, na maioria dos casos, não é o que as pessoas pensam. Tem casal que convive há 4 anos, não assinou nada, não registrou nada em cartório e juridicamente já está em união estável há mais tempo do que eles imaginam. Tem casal que mora em apartamentos separados em cidades diferentes e também podem estar em união estável. E tem casal que ficou junto por anos, acredita que estava em união estável, mas não estava, porque faltou um elemento essencial. A diferença entre esses 3 casos define o que acontece com o patrimônio de cada um se a relação terminar. E é o que eu vou organizar e mostrar para vocês aqui agora. Ao longo desse vídeo, você vai entender quais são os elementos que caracterizam a união estável segundo a nossa lei brasileira, por que não existe prazo mínimo, nem exigência de morar junto para configurar a união estável e como se determina a data do início de uma união estável quando ninguém assinou nada. Esse último ponto é onde, na maioria das vezes, dá tudo errado, tá? Então fica aqui até o final do vídeo que eu vou te explicar. A união estável virou pauta muito antes de as pessoas entrarem em qualquer escritório de advocacia. Hoje, qualquer busca rápida que você faça, você vai encontrar uma lista de como provar que você estava em união estável, ou o prazo mínimo para a união estável existir. E boa parte dessas informações está errada ou incompleta o suficiente para causar um dano real. A confusão mais comum, a ideia de que a união estável só existe depois de 2 anos ou depois que o casal passa a morar junto. Esse prazo de 2 anos não está na lei atual, tá? Não está no Código Civil, que é a lei que fala sobre união estável. Mas a confusão não é gratuita, ela vem de um lugar real. A lei anterior, que é o Código de 16, e especialmente a Lei 8.971 de 94, que falava desse prazo de 2 anos, só que ele não existe mais. Acontece que o senso comum ficou. E o problema de partir de uma premissa errada é que ela leva a decisões erradas. A pessoa que acredita que só existe depois de 2 anos pode estar meses num regime patrimonial que ela nem escolheu e não sabe. Ela vai ter que partilhar um bem que ela comprou, ela vai ter que dividir um patrimônio que ela adquiriu. O artigo 1723 do Código Civil define a união estável como a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família. Então a gente tem alguns elementos aqui: pública, contínua, duradoura, com o objetivo de constituir família. A convivência pública não significa morar junto. Significa que a relação não é escondida. O casal é reconhecido socialmente como casal, pela família, pelo círculo de amigos, pelo ambiente de trabalho e não precisa de nenhum anúncio formal. É o reconhecimento que emerge naturalmente da forma como essa relação existe no mundo. Uma relação contínua significa que a relação não é eventual. Não é um relacionamento de fim de semana ou que dura 5 anos, mas sem compromisso. Existe uma regularidade, uma estabilidade nessa convivência. Duradoura. Duradoura não tem prazo definido em lei. A justiça vai avaliar caso a caso. Não é 2 semanas, não é 2 meses, mas também não tem um número mínimo de anos gravado em texto de lei. O que importa é se aquela relação tem consistência no tempo suficiente para demonstrar seriedade. E o quarto elemento, objetivo de constituir família. Ele é o mais importante, só que ele é o mais mal compreendido. Ele é o que separa a união estável do que a gente chama de namoro. A lei chama isso de animus familiae, a intenção de construir uma vida em conjunto com compartilhamento de responsabilidades, de rotina, de dependência e assistência, de futuro. 2 anos juntos sem esse animus não forma uma união estável. 6 meses com ele pode formar. A linha entre namoro e união estável não é uma linha óbvia. E na prática é onde a maior parte dos conflitos começa. O namoro, mesmo longo e sério, é uma relação afetiva sem necessariamente gerar um efeito patrimonial automático. A intenção de construir uma vida juntos ainda não está consolidada, mesmo que você esteja noivo ou que você está pretendendo isso no futuro. O casal ainda está decidindo se quer isso. É um projeto futuro, não é uma realidade presente, consegue perceber? A união estável é quando essa intenção se concretiza na forma como a relação funciona no dia a dia. A conta bancária conjunta para a despesa do casal, um planejamento de longo prazo em conjunto, decisões patrimoniais tomadas como casal, uma apresentação social como família e não apenas como namorados que estão vendo o que vai dar ali. Aqui entra o contrato de namoro. O contrato de namoro é um documento que registra que ambas as partes reconhecem estar em uma relação de namoro, sem, portanto, os elementos da união estável. Esse contrato de namoro ele pode ser útil como evidência do estado da relação naquele momento.
Só que é preciso lembrar que esse contrato não é absoluto. Se o comportamento do casal contradiz o que o documento diz, a justiça vai olhar para o comportamento. Imagina um casal que assina um contrato de namoro em 2021, mas nesse mesmo ano ele abre uma conta conjunta, passa a dividir as despesas do apartamento, passa férias junto com a família, se apresenta como marido e mulher mesmo sem estar casado, né, no papel, e planeja a compra de um imóvel. Em 2023 a relação termina e um dos dois pede o reconhecimento da união estável retroativa a 2021. O contrato ele vai ser um elemento de prova, só que além dele não ser único, agora ele também não vai ser o mais forte. Essa é a questão que mais aparece aqui no escritório e é a que menos tem uma resposta simples. A união estável ela não tem um registro de nascimento, um CPF. Ela não começa na data em que o casal assina um contrato ou vai no cartório. Ela começa quando os elementos que a lei exige estão reunidos e materializados no mundo. Determinar esse momento exige uma análise retroativa de como essa relação funcionou. Quando essa pergunta vai parar na justiça, o que o juiz vai analisar não é a declaração, não é só um fato isolado, é o conjunto das evidências da vida real do casal. Quando que eles começaram a dividir as despesas de forma sistemática? Quando eles passaram a ser apresentados socialmente como um casal estável? Quando eles tomaram decisões patrimoniais em conjunto? Quando integraram as rotinas de uma forma que vai além do namoro? E isso tem uma consequência direta sobre o patrimônio. Se a união estável é reconhecida como existente desde determinada data, o regime de bens que a lei aplica, que é a comunhão parcial de bens, se não houver contrato de convivência diferente, né, incide a partir dessa data. Então, os bens adquiridos durante a união vão entrar na partilha. Bens que existiam antes vão ficar de fora, via de regra, mas a valorização, os rendimentos, a aquisição subsequente com recursos misturados, tudo isso vai tornar objeto de discussão. Então, essa coisa de, eu comprei com meu dinheiro, se já for configurada a união estável, vai ser dos dois. A variável mais crítica aqui não é quando a gente começou a namorar, é quando os elementos legais estavam todos presentes e consolidados ao mesmo tempo. A lei tem impedimentos. Não pode estar em união estável, por exemplo, quem é casado, salvo se já estiver separado de fato do cônjuge. Não podem estar em união estável parentes em linha reta, irmãos ou quem tenha parentesco afim, né, que a lei impeça. Isso é até meio óbvio. E aqui aparece uma situação que gera muita dúvida. O casal em que uma das pessoas ainda está formalmente casada, mas separada de fato há anos. A lei brasileira admite a união estável nesse caso, desde que a separação de fato seja real. Mas isso é um elemento que vai precisar ser demonstrado se a relação for questionado. O STF consolidou em 2011 que a união estável entre pessoas do mesmo sexo tem proteção jurídica idêntica. A legislação do Código Civil menciona homem e mulher até hoje, mas a interpretação constitucional equiparou. O regime patrimonial, os direitos sucessórios, tudo a que se aplica a casais de sexos diferentes, se aplica aqui igualmente. O erro mais comum não é confundir namoro com união estável. É partir do pressuposto de que a relação é o que uma das partes diz que é, sem nenhum instrumento que organize ou que comprove isso. Pensa num casal que está junto há 3 anos. Eles moram juntos desde o 2º ano. Tem patrimônio formado individualmente. Um tem empresa, o outro tem investimentos. Eles nunca assinaram nada. A relação termina e aí começa a discussão. Estava ou não estava em união estável? A partir de quando? O que entra na partilha e o que fica de fora? Essa discussão, quando ela vai para a justiça, custa tempo, dinheiro e desgaste proporcional à complexidade do patrimônio envolvido. E quase sempre poderia ter sido evitada com um contrato de convivência assessorado por uma advogada feito no início. Não porque o casal não confiava um no outro, mas porque clareza no início é o que permite que os dois saiam de uma relação encerrada com dignidade. União estável não tem prazo mínimo na lei, não exige morar junto e não depende de nenhum documento para existir. O que ela exige é que 4 elementos estejam presentes: convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. O elemento mais importante e o mais debatido é o ânimos de constituir família. É ele que diferencia o namoro de união estável. E é o comportamento concreto do casal que demonstra se esse ânimo existe de fato. A data de início, quando não há contrato, é reconstituída por evidências. Essa data define o que entra no patrimônio comum. Por isso, conhecer o Instituto antes de precisar dele é o que permite tomar decisões com consciência, seja para formalizar, seja para organizar o que já existe. Se você está num relacionamento consolidado e nunca parou para analisar se ele já configura união estável e o que isso significa para o seu patrimônio,
Faz sentido ter essa conversa antes de qualquer decisão. O nosso escritório faz essa análise. A gente levanta o que já existe, identifica o que precisa ser organizado e te mostra o caminho mais adequado para a sua situação específica. O contato, caso você queira, está aqui na descrição desse vídeo. Se esse conteúdo organizou algo que estava nebuloso aí na sua mente, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem um vídeo sobre direito de família, planejamento patrimonial e as decisões que definem muito mais do que parecem. Ah, e se fez sentido, deixa seu like aqui para eu saber também. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.